Boa noite, galera. Você que está aí conectado com a gente através do nosso canal Facebook, através da página Sou Missional. É muito bom ter você aqui com a gente. E para começar essa live, eu quero apresentar aqui os meus amigos da direita, à esquerda, enfim. Quero que você conheça cada um deles. E vamos começar por esse rapaz aqui, esbelto, de camisa verde, né? Azul, sei lá. Azul, essa aqui, verde, sei lá. Enfim. Se apresenta aí pro pessoal, então. Então, a gente já se conhece de vídeos anteriores. Meu nome é Guilherme, frequento a mesma igreja aqui do Anderson, e tenho 19 anos, estudo, trabalho e vou pra igreja. Legal. Você é universitário, então? Trabalha onde, Guilherme? Sou universitário, trabalho no Bradesco. Aí, ó, que agora é Bra, né? Que agora é Bra. Isso aí, legal. Como assim? Agora é Bra. Bra de Brasil. Slogan dos caras aí. Nada de merchan aqui. Muito bem, esse rapaz aqui também sorridente, né? Você já deve conhecer, se apresenta aí, pastor. Claro. Eu trabalho aqui na União Sul-Brasileira, trabalho com a área de missão urbana, né? Sou pastor, já vai fazer 12 anos. E é bom estar aí com vocês aí, a gente compartilhar desse assunto tão fantástico, maravilhoso. Com certeza. E agora quem vos fala aqui, né? Meu nome é Anderson, eu sou publicitário, pai do Theo, esposo da Débora, e estamos juntos nesse movimento aí para apressar a volta de Jesus, né? Amém. Amém? E é muito bom nós começarmos justamente falando das boas novas, né? Do Evangelho. Eu queria aqui, antes de mais nada, antes de a gente entrar aqui no assunto, passar para vocês aqui algumas orientações, porque nós estamos aqui no Facebook, através dessa live, mas você pode encontrar esse vídeo também no nosso canal do YouTube. Se você procurar no YouTube Sou Missional, você vai encontrar essa live aqui que a gente deixou para você compartilhar com os amigos e tudo mais. Mas também a gente tem uma conta no SoundCloud. Você deve ter o app aí no seu celular, você deve acompanhar também no seu PC, no seu Mac, enfim. Nós temos a conta também ali do Sou Missional no SoundCloud, onde você pode ouvir, caso você não possa assistir, você pode ouvir aí no seu app ou também no seu trabalho. Bacana, né? Mas eu quero deixar aqui um recado muito importante. Você que curtiu a página, mas você não segue nossa página, muitas vezes você não acompanha os posts que nós colocamos ali. Normalmente, diariamente a gente coloca aqui lá uma mensagem, né, uma frase de impacto e tal, e você acaba perdendo isso. Então, como você faz para seguir a página do Sou Missional? Vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela agora uma simulação, uma simulação. Ele vai mostrar aqui para a gente como seguir a página. Então, você vai clicar no botão aqui está vendo a página grandona aqui, você vai clicar nesse botãozinho aqui do curtir e ele vai abrir uma aba. E nessa aba tem a opção ali, seguir. Clica ali e pronto, você vai receber todas as notificações aí para você acompanhar a gente. Show Missional está ao vivo. Isso mesmo. Vai parecer assim. Isso mesmo. Beleza? Então, se você não fez isso ainda, vai e faz agora. Depois você volta aqui para escutar, que a gente vai conversar agora. Pronto. É isso aí? Beleza? Bacana. Beleza. Então tá bom. Bom, pastor. Bom, Guilherme, é o seguinte. Eu tenho ouvido de algumas pessoas, tenho ouvido de alguns jovens que nunca, na verdade, ouviram falar desse negócio de missional. Uhum. O que é missional? Um negócio tem a ver com missa, sei lá o quê? O que tem a ver? O que é missional? Missional tem alguma coisa a ver com missão, tem alguma coisa a ver com missionário, enfim. O que é esse negócio aí, pastor? Esse negócio aí o pessoal está falando bastante e tem até gente que diz assim, não, eu sou missional. A pessoa assim, mas o que significa isso? Eu sei que é legal, é uma palavra nova e eu estou seguindo. Tá na moda, né? Tá na moda e eu estou seguindo, né? Mas essa palavra não é uma palavra nova e embora aqui no Brasil a gente tenha ouvido falar com muito mais força agora, tem muita gente falando sobre isso, ela não é uma palavra nova. E ela tem muito mais a ver com postura do que com onda, porque tem muita gente que diz o seguinte, não, esse negócio de igreja missional é mais uma onda.
né? Veio aí as ondas diversas, movimento de crescimento de igreja, agora ser missional é mais uma dessas, né? Nova onda. E se você se aprofundar um pouquinho mais no assunto, você vai ver que ser missional ou vivenciar uma igreja missional não é uma onda que você vem e segue com receitinha mágica, é uma postura de vida. Isso não tem a ver também com participar de uma atividade. Eu participo de uma atividade missionária, então eu estou fazendo algo missional. Não, também não é isso. Tem muito mais a ver com a identidade e a essência da igreja. E quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando do templo, simplesmente a denominação. Eu estou falando da instituição, estou falando da gente como igreja, de pessoa. Então, ser missional é alguém que vivencia a missão 24 horas do dia. Ou seja, alia a sua missão, entende que o propósito de Deus para a sua vida é como um embaixador de Deus, é como um representante de Deus, e isso ele faz no trabalho, no lazer, na escola, com os vizinhos, com os amigos. Não é algo que eu participo de uma atividade missionária, de ir lá e fazer uma coisa e pronto. Fazendo essa dicotomia da semana com o final de semana, ou a dicotomia de que isso aqui é missionário, isso não é missionário. Não, ser missionário entende de que isso é uma postura, é a essência de vida, é a identidade do cristão. Bacana o que o senhor falou, porque não é simplesmente eu pegar um projeto da igreja, fazer aquilo e dizer que eu sou missional, Exato, né? Exatamente. Você pegar um projeto de tantos, vários projetos que a igreja tem e praticar aquilo, né? Na verdade, realmente você viver de forma muito prática, né? Claro. Isso é legal, Anderson, também porque assim, olha, a gente sempre usa o outro termo, que é o termo missionário, né? Só que o termo missionário, ele vem carregado, principalmente na nossa cultura, ele vem carregado de muitos outros conceitos. Primeiro que na nossa ideia, assim, chegou um missionário na igreja, é alguém que chegou de outro lugar para vir participar do empreendimento missionário aqui. É mais tido como missões, né? Então, sempre assim, nós estamos enviando um missionário. Parece que ser missionário é somente alguém que está vivenciando a experiência da missão transculturalmente, fora do seu contexto. E ser missional é ser alguém que vive a missão dentro do seu contexto, que é o seu trabalho, a sua casa, seu lazer, seus vizinhos, do seu contexto, do seu ambiente normal. Então, o chamado que nós estamos fazendo para você aqui de eu sou missionário, eu sou missional, é dizer o seguinte: olha, eu quero viver a missão 24 horas, todo momento da vida, né? O interessante é que você falou de missional, missionário, e essas duas palavras estão atreladas a uma que é missão. Exatamente. O missionário e o missional estão ligados a algum tipo de missão. E eu acho que para que eles vivam isso é necessário entender primeiro o que é. Tem um conceito. É verdade. Então, pegando esse gancho do que é missão, né, a gente pergunta assim, eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo: o que vem primeiro, a igreja ou a missão? A missão tem uma igreja ou a igreja tem uma missão? E aí, o que você acha? Comenta aí. Comenta aí, curte aí. Entendeu? O que vem primeiro, a igreja ou a missão? É a missão que tem uma igreja ou a igreja que tem uma missão? Para pensar. Eu gosto de refletir e vejo no Evangelho isso bem claramente, de que a missão tem uma igreja e não a igreja que tem uma missão. É a missão que vem primeiro. Aliás, antes de fundar a igreja, Jesus já estava em missão, porque ele já estava em missão antes mesmo da fundação do mundo. Justamente. Porque ele já sabia tudo que ia acontecer lá na frente e mesmo assim ele já se predispôs para vir esse planeta pequeno, escuro, para nos salvar. Ou seja, ele já estava em missão antes da fundação, praticamente, do planeta, da criação. Mas qual será que é essa missão? Vamos descobrir aí, né? Olha aí, estão te ligando. Pois é. Bom, vamos dar continuidade aqui. Pastor, eu sei que não estava no esquema, assim como no barulhinho aqui, mas veja bem, eu lembrei de uma pequena ilustração disso. Não lembro onde eu li, o livro que eu li, mas onde, nessa questão de missionários e tal, onde normalmente a nossa organização, a nossa igreja envia muitos, quando fala em missão, para a África, né, pastor? É verdade. Manda para o Oriente Médio agora, né? Uma galera, mas sempre para a África, né? Para a África e para a África. E chegando lá, essa história, ou esse fato, né, nos conta que um dos líderes da região chegou e falou para o pessoal que estava enviando os missionários: puxa, por que vocês enviam missionário para a gente
toda hora, todo momento e tal, e tal, e tal. Não, porque esse povo precisa conhecer a Deus, né? A gente vem para pegar a palavra e tal, e da Bíblia, e prega e não sei o quê. E aí esse líder lá na África falou assim, puxa, mas você sabe que a gente, na verdade, não precisa de Bíblia e desse monte de coisa que você está falando. Na verdade, a gente precisa, sabe do quê? Precisa de um mercadinho, de uma panificadora, de um alimento, né? É verdade. E aí a gente consegue ver a diferença, hein, pastor? Que poderia, de certa forma, vivenciar a missão atendendo às necessidades primárias das pessoas. É igual aquele caso da pirâmide de Maslow. O povo está passando fome e você quer falar para as pessoas não querem ouvir, elas querem matar a fome. Então, primeiro você mata a fome, você alia o matar a fome também com o entendimento de que isso faz parte da missão de Deus, né? Você entende a comunidade que você está inserido para você depois se aproximar dela do jeito correto, né? Você tá no meio do contexto dessas pessoas vai fazer com que elas acreditem mais. Isso é tão legal porque quando você faz um estudo daquilo que está nas entrelinhas da comunidade missional, como ela surgiu, a gente vê duas coisas dentro dessa visão de uma comunidade do reino, de uma comunidade missional. Ela é uma comunidade que atrai e ao mesmo tempo ela contrasta, né? Se você olhar a comunidade de Jesus, olha o momento em que Jesus chegou e o paradigma que ele vem trazer, que foge completamente do contexto da igreja do seu momento. Jesus rompe com muita coisa e eu vejo ali o nascimento dessa comunidade missional em Jesus. E talvez seria legal a gente abordar aqui como é que era essa igreja, para você entender, porque talvez o nosso exercício para vivenciar uma comunidade missional é, quem sabe, refletir a comunidade de Jesus, que é a comunidade base pela qual nós precisamos realmente resgatar, né? Com certeza, usarmos os métodos, né, de Jesus. Isso é fundamental. Eu lembro da lição que nós estudamos, né, o trimestre passado. Exatamente. E passado não. Retrasado já, né? Passa rápido. E a gente conseguiu usar aí a gente conseguiu ver realmente todos os métodos, o passo a passo para que a missão seja realmente estabelecida, né? Com certeza. Baseado até naquela lição, eu quero abordar pelo menos uns 3 a 4 pontos aqui, Anderson, que quando uma comunidade de Jesus ela se reúne como uma comunidade missional, de como ela contrasta o estilo de vida vigente, ao mesmo tempo ela atrai por causa disso. Em outras palavras, se você for um seguidor da comunidade de Jesus, isso vai acontecer inevitavelmente também com você. Você vai atrair as pessoas pelo seu estilo de vida, o modo de vida, mas ao mesmo tempo o seu modo de vida vai contrastar bastante, às vezes, com algumas práticas injustas, às vezes, que você não pratica por você fazer parte dessa comunidade. Por exemplo, na época de Jesus, a gente vê que a sociedade estava num estilo e Jesus vem trazer uma comunidade missional completamente diferente. Por exemplo, Jesus rompe com a barreira do rico e do pobre. Ele não tem esse tipo de barreira de acepção de pessoas. Aí ele se relaciona com pobre, se relaciona com rico. Se ele tivesse no nosso contexto, certamente se relacionaria também com a classe média. Né? Sim. Ele se relaciona com todos. E isso não era comum lá. Na época de Jesus não era comum. E ele rompe com isso. Talvez tenha outras coisas, certamente, como por exemplo, ele rompe também com a diferença de pessoas de raças diferentes. Né? As etnias, As né? etnias, raças diferentes ou grupos étnicos diferentes, né? De judeu, se não é judeu, ele se aproxima igual. E isso era uma quebra de paradigma. Eu fico pensando no nosso contexto hoje, será que a gente tem coragem de se relacionar com pessoas que não pensam igual a gente ou que têm um estilo de vida completamente diferente do nosso? Será que a gente entende essas pessoas, entende o contexto que elas estão para chegar nelas e conversar? Veja bem, é complicado você parar mesmo, né, e ver, encarar essas tribos, né, que a gente tem hoje, né, de várias pessoas diferentes de você e o Evangelho de Jesus, a missão que Jesus começou, ela justamente mostrando que isso era possível. Né? Eu anotei aqui, por exemplo, que Jesus derruba as barreiras entre ricos e pobres, isso é latente no Evangelho. Ele derruba as barreiras entre homens e mulheres. Até hoje, naquela região, em determinados lugares ali, a mulher ela não tem os seus direitos, né? Ela vive uma vida bem mais privada, reservada, né? Né? Reservada.
Então Jesus rompe com isso. Outra coisa que ele rompe é a questão dos escravos e dos livres. E tudo isso era vigente na sociedade. Outra coisa, entre gregos e bárbaros, né? E judeus, as etnias, como a gente já falou aqui. E a outra coisa que Jesus demonstra de maneira muito clara assim, o amor fraternal, né? Na própria missão dele, ele diz o seguinte, que ele fez uma escolha preferencial inicialmente pelos pobres. Ele vai para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, né, para o estrangeiro. E isso, no Antigo Testamento e no Novo, parece que isso é muito forte. Olha, vocês aí dizem que são meus, dizem que são da religião, dizem que são tudo, mas vocês não estão lembrando dos órfãos, dos pobres, das viúvas e do estrangeiro. E eu tenho um compromisso com eles e espero que vocês também tenham. Jesus vem e imerge nisso. Você acha que uma comunidade que não faz acepção de rico e pobre, que vive em igualdade, que não faz acepção de etnia ou de povo, que não faz acepção de escravo e livre, que não faz acepção de homem ou se é mulher, que cuida do órfão, do pobre e da viúva, o que isso vai causar? Vai causar muito questionamento. Por que esse povo vive assim? Com certeza. E é esse questionamento que atrai, mas ao mesmo tempo contrasta porque é diferente da comunidade. A comunidade missional de Jesus, ela é assim. E a pergunta que fica aqui, Anderson, é a seguinte: como é que a igreja que eu frequento, ou eu, posso ser, de fato, um enviado de Deus, vivendo uma vida missional que contrasta no meu trabalho, mas que ao mesmo tempo atrai, né? E isso tem que ser a pergunta que a gente tem que fazer a todo instante. E aplicando, por exemplo, no meu contexto, como é que eu posso ser uma pessoa dentro da minha faculdade, com os caras que estão na minha turma ali, posso ser alguém de contraste, mas ao mesmo tempo atraio aqueles que estão ao meu redor. E para você aí, já parou para pensar? Veja bem, quando o pastor estava falando aqui, 1000 ideias da cabeça e tal, e eu volto a bater na mesma tecla. Só usando um projeto ou um programa que a igreja desenvolve, eu consigo fazer tudo isso? Eu fico só esperando justamente por esse programa, por esse dia, para eu poder desenvolver isso? E aí a gente vê realmente o contraste, porque o estilo de vida missional, ele é 100% o tempo todo, o dia todo. Ele é de segunda a segunda. Sim, entendeu? E aí, não é sábado, nem domingo. E uma coisa que eu paro para ver, pastor, justamente na questão de amor... Só, né? A questão de amor fraternal que foi esboçado aqui, é fantástico, porque Jesus, ele conseguia fazer isso porque ele estava ligado ao Pai. É verdade. Porque se há um amor, né? Há um amor que vindo do Pai, um relacionamento mesmo. E aí esse relacionamento ele conseguia fazer com outras pessoas. Ele impulsiona você. Justamente. Então, meu amigo, se você não para e pense aí, se você olhou aí no teu dia a dia, no teu trabalho, tal, e você viu que o negócio não está indo meio certo, busque primeiro o Pai. É Ele que vai te dar o gás para você poder transbordar. E que gás, né? Eu acho que o que a gente fica desse nosso encontro de hoje aqui é que a gente precisa vivenciar uma experiência dia a dia de atrair as pessoas, porque a gente faz parte de uma comunidade do reino de Deus missional, que atrai, mas ao mesmo tempo também de ser uma vida que contrasta. Quando eu falo de contraste, que denuncia a injustiça social, uma vida que contrasta por não seguir determinadas práticas que são contrárias aos princípios do Evangelho do Reino, que são liberdade, reconciliação, igualdade, amor fraternal, tudo Sim. Isso que o Evangelho tem para nos mostrar, né? Pastor, o bacana de tudo isso é o contraste, ele não é uma forma totalmente, não é uma forma, como eu vou dizer assim, de acusação. Claro. Entendeu? Claro. A gente, ou de separação, né? Justamente, a gente encarna isso, entendeu? Puxa, vocês estão errados mesmo, então vocês estão errados, cara. A gente está certo, né? A gente assume isso, né? Muitas vezes, né? E aí não é isso que Cristo quer, que Cristo mostra através do seu ministério aqui e quando ele institui a igreja aqui, né? É justamente... Talvez isso pode ser a nossa próxima transmissão, né? Com certeza. Nosso próximo encontro aí a gente pode conversar do que é uma comunidade realmente de contraste e o que é uma comunidade atraente, né? Bacana. Então, acho que é isso. Só uma coisa ali que não foi comentado, mas Jesus não esquecia também
dos doentes, né? É verdade. Ele promovia a cura. E você já parou para pensar quanto tempo a gente tem destinado, quem sabe, para visitar não as pessoas que estão só lá no hospital, mas aquela pessoa, o seu parente da família mesmo, né? Que precisa de um apoio, de uma oração, simplesmente o fato de você ir até a casa dele e falar que está orando por ele e tal. Muitas vezes até mandar uma mensagem, né? Eu soube que você fez um procedimento cirúrgico, soube que você está em recuperação. Claro. Isso mesmo. E aí, me conta mais. Então, gente, a gente veio com esse movimento aí para mexer com as suas estruturas. Amém. E a gente quer que você participe disso, que você tenha uma vida de propósito com Deus, uma vida de relacionamento com Ele. E vou dizer uma coisa para você, assim como a gente, a tua vida vai mudar. A tua visão do que é ser uma igreja relevante, do que é ser um movimento de contraste, um movimento missional, vai mudar realmente. Então eu convido a você participar com a gente. E é isso aí. Uma mensagem final aí de vocês? A gente se encontra na próxima e eu acho que fica aí até o nosso próximo encontro. Viva isso amanhã já, quando você estiver no seu trabalho, na escola, com seus amigos, de poder vivenciar uma experiência realmente real com Deus, a tal ponto de que isso sirva de atração para as pessoas, mas ao mesmo tempo que elas vejam em você algo diferente, que é de Deus. Com certeza. É justamente isso. Deixar com que Deus tome o nosso coração, tome as nossas atitudes e com isso a gente consiga refletir tudo aquilo que Ele nos traz quando muda a nossa vida. É isso aí. Vamos finalizar então essa live aí, pastor, hoje com uma oração? Claro, claro. Se você está aí acompanhando a gente, feche seus olhos, vamos orar. Bom Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer porque a gente pôde conversar sobre aquilo que é do Senhor hoje. Te agradecer porque o Senhor é tão amoroso para conosco, o Senhor não faz acepção de ninguém, o Senhor ama a todos e a gente te serve não porque a gente quer algo em troca, mas pelo que o Senhor já fez em nossa vida, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos comprou de volta. E Pai, a única coisa que nós queremos é representar o Teu reino, fazer a Tua vontade, em gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Amém. Dá uma boa noite para nós e cuida de cada um dos Teus filhos que estão em todos esses lugares agora, a esse Teu filho que está acompanhando a gente, que a Tua graça seja sobre ele, oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Valeu, galera. Boa noite. É isso aí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live aí. Até mais. Até mais. Abração. Tchau, tchau.